Bom dia, senhor. Bom dia. O seu nome completo, por favor? Alexandre Guilherme Ribeiro de Carvalho. O senhor é brasileiro, médico, Sim, senhor. né? E o seu endereço, por favor? É Rua Turiaçu, número 2, apartamento 1201, edifício Palácio da Renascença, bairro Jardim Renascença. O senhor trabalha na UTI da UDI? Trabalhei de 2003 até 2014. O senhor não é mais... Sou médico do UDI Hospital, mas de outro setor. Já não sou mais da UTI. Perfeito. O senhor tem algum interesse nesse processo? Não. Eu não entendi a pergunta, desculpe, doutor. A minha pergunta é se o senhor tem interesse, na sua visão, a parte autora deve ganhar ação, a parte requerida deve perder, ou a parte requerida, o réu deve ganhar ação, o autor deve perder. O senhor tem algum interesse no resultado da... Não. Veja bem... O senhor atuou como assistente de... Sim. Então eu vou ouvir o senhor meramente na qualidade de informante, tá? Sim, senhor. Eu até prefiro, porque o senhor participou dessa... Sim, senhor. Então eu vou ouvir o senhor meramente como informante. Okay. Tá bom? O senhor trabalhou na UTI do hospital requerido de 2003 a 2014. O senhor é intensivista? Sim, senhor. Intensivista. São muitos pacientes. O senhor se recorda deste paciente especificamente? Recordo, sim, senhor. O senhor teria condições de fazer um quadro? Bom, daquilo que naturalmente... Não recordo em detalhes, né? evidente, mas assim aquilo... Mas me recordo que esse paciente tinha um tumor maligno, se não estou enganado, das fossas nasais, que internou no nosso hospital com quadro de infecção grave, que a gente chama de sepse, que antigamente era chamada de sepsemia, só uma mudança de nomenclatura, mas é a mesma coisa, e que foi encaminhado à UTI para tratamento desse quadro grave. É o que eu me lembro de forma geral, assim, não me lembro de detalhe. Então vamos partir desse... Ele tinha um CA nas fossas nasais. Sim, senhor. Né? Estava avançado, o senhor se recorda? Não me recordo disso, mas eu me recordo que normalmente a gente utiliza como parâmetro a posição do oncologista. Ou seja, geralmente a gente se reporta ao oncologista para que ele nos diga qual é o estágio desse tumor, se esse tumor é avançado, se ele já está fora de possibilidade terapêutica, se o paciente tem uma condição muito grave, enfim. Pode continuar. E que eu esteja me lembrando nesse momento, eu não recebi nenhum parecer do oncologista por escrito formal informando que esse paciente tinha essa ou aquela condição menos ou mais avançada. Só para que eu possa... A neoplasia, era uma neoplasia, não é Sim, isso? Senhor. Às vezes me desculpe aí a utilização de termos equivocados, mas a neoplasia das fossas nasais, sim, eu posso dizer que ela é uma espécie do gênero neoplasia intracraniana ou são coisas distintas? São coisas distintas, né? A neoplasia intracraniana, ela está anatomicamente numa região diferente. As fossas nasais não são parte anatômica da região intracraniana. É do crânio, mas não intracraniana, que a gente diz intracraniana que tudo que está dentro da calota óssea, né? Como, por exemplo, o cérebro, o sistema nervoso central. Tá. Ela é do crânio, ou da face, melhor dizendo, da região extracraniana. Entendi. Perfeito. Doutor, quando se recomenda uma medicação, o médico que recomendou, ele estabelece aquilo que se chama de janela, é isso? Depende da medicação. De forma muito geral, muito grosseira, porque, enfim, medicina é uma ciência muito ampla. Se a gente tem uma situação grave, né, que é a situação que a gente lida no dia a dia na terapia intensiva, quanto antes eu começo um tratamento, melhor. De forma muito geral, né, muito grosseira. Especificamente nesse medicamento, a gente se baseia... Qual é o medicamento? No medicamento do caso em questão, que é a dotrecogina alfa ativada. Os estudos que a validaram para a utilização
o fizeram nas primeiras 24 a 48 horas. Né? Então, o protocolo que existia à época nos informava, ou nos orientava, melhor dizendo, que a gente iniciasse em até 48 horas após o diagnóstico do problema. No prontuário do paciente, tinha janela até as 15 horas e a droga foi ministrada às 19 horas. Isso faz uma diferença relevante? Existe aí uma questão desse relatório, que é o seguinte. Por se tratar de um medicamento que precisava de autorização prévia do convênio, a gente precisava mandar um relatório com uma carta. A gente tinha um histórico já de outros casos que a gente perdeu a janela de 48 horas para fazer o medicamento por demora do convênio em responder. Eu colocava lá, olha, o paciente tem até a data X para receber o medicamento, data e hora X. A demora do convênio nos dar a resposta que sim ou não fez com que a gente perdesse alguns casos anteriores. Em um certo momento, então, a gente tomou a decisão de fazer um relatório colocando a data 24 horas antes do término da data efetiva de indicação clínica para que pudéssemos ganhar tempo. Perfeito. Então, assim, a data que está no relatório, ela é de até 24 horas do início, mas a gente tinha, digamos assim, de reserva mais 24 horas para que houvesse qualquer... Nesse caso específico desse medicamento, houve algum caso, que o senhor se recorde, em que os planos de saúde, independentemente de qual deles, tivesse autorizado a utilização? Sim, nós tivemos alguns casos. Não me lembro quantos foram autorizados. Sim, mas tivemos. Não era uma negativa compulsória? Não necessariamente. Tá. A droga foi ministrada, né? Não sei se e o paciente veio a óbito no dia seguinte. Foi ministrada, ele entrou no dia 26, a droga foi ministrada às 19 horas do dia 27 e ele evoluiu a óbito no dia 28. Eu me recordo aqui, basicamente, o horário. Essa droga, o perito nos esclareceu aqui que ela tem um objetivo de fortalecer o sistema imunológico. Quando ela foi ministrada, né, ainda já havia essa recomendação para ministrar a droga? Ela foi mais uma tentativa, de várias tentativas que foram feitas. Eu queria que o senhor situasse o quadro na sua visão. A partir do ano de 2002, a partir de um congresso que foi realizado em Barcelona, que eu até estava presente, a comunidade científica internacional passou a padronizar o tratamento da sepse com o conceito de pacotes de intervenções. Ou seja, esse conceito dizia o seguinte, que o resultado de intervenções isoladas era inferior ao resultado de intervenções feitas conjuntamente. Certo? Então, a gente passou a trabalhar com esse conceito de pacote, fazendo várias intervenções ao mesmo tempo, ou seja, entregando ao paciente um pacote de tratamento de intervenções, que incluíam antibióticos, soro para fazer, que a gente chama de reposição volêmica, coleta de culturas, coletas de exames especializados, saneamento do foco, por exemplo, se você tem um abscesso, retirar esse abscesso. E entre essas intervenções, naquela época, existia a recomendação para utilizar essa droga. Então, assim, dentro desse contexto, a gente tinha essas orientações em forma de não fazer isoladamente as intervenções, mas fazer em pacotes. Entendi. A doutora, não sei se eu me fiz entender. Perfeitamente. Doutora, tem perguntas? Sim, excelência. Doutor Alexandre, uma das afirmações do perito é que essa janela não teria sido cumprida, né? Porque teria sido extrapolado esse horário, como já foi perguntado. A minha pergunta é, ao final da própria avaliação pericial, ele diz também que há o critério médico para este tempo, essa janela e a adequação disso. Eu queria que o senhor explicasse, dentro do quadro do paciente, se, apesar do horário, já explicou a questão do plano de saúde, mas se tinha outros componentes para que o senhor entendesse que ainda haveria janela de uso do medicamento. Só para reafirmar essa questão do horário,
de forma documental existia essa maneira da gente trabalhar com o convênio para tentar agilizar a liberação, mas se for computado do momento em que a gente fecha esse diagnóstico até o momento em que a droga foi utilizada, ela estava dentro das 48 horas preconizadas no protocolo da época. Bom, critério clínico, agora me lembrei da pergunta. Para que a gente utilizasse qualquer medicamento, não especificamente esse, várias intervenções, existem critérios, quando utilizar. E isso estava descrito. Esse protocolo, como eu disse, a partir de 2012 ficou bem amarradinho, ou seja, não tinha muito para onde fugir. Estava ali escrito, você tinha que seguir aquilo, era um pouco de receita de bolo. Inclusive, a gente tinha o que a gente chama checklist, uma lista de checagem, em que você checava os itens. Se aqueles itens fossem checados de forma assim, positiva, você estava autorizado a utilizar a droga. Se qualquer item daquele fosse marcado como não, você não utilizava a droga. Então, nós tivemos ao longo desse tempo todo vários pacientes que não se encaixaram no critério, outros que se encaixaram de acordo com o checklist que não fomos nós que promovemos, foi a Sociedade Internacional que promoveu isso. Então, existiam tantos critérios que a gente chama de scores prognósticos, ou seja, os critérios de pontuação de gravidade, isso existia, ou critérios clínicos, ou seja, se existissem falência de 2 ou mais órgãos, independente do número que o score tivesse atingido, você também estava autorizado a utilizar essa medicação. Eu não sei se respondi a sua pergunta, doutor. Só para complementação. Então, o perito afirma que, como o score estava 25, tudo aquilo que fosse abaixo de 25, ele entende na sua avaliação técnica que o medicamento seria um mero placebo. Por quê? Porque as indicações de estudos indicam que até 25 não é grave. Desculpa, é isso mesmo. Uhum. E que, além disso, a gravidade é maior e aí sim há um indicativo. Portanto, ele entende que, neste caso, como está anotado esse score, ele entende, então, que teria servido como placebo. Qual é a sua opinião técnica a respeito? Veja bem, não é nem minha opinião técnica, era o que estava descrito na época. O protocolo descrevia uma situação. Esse score prognóstico, que é uma maneira da gente medir a gravidade do paciente, quanto mais alto o número, mais grave, ele tem o nome de APACHE. Então, critério número 1, APACHE 25 para cima, e aí a recomendação era ou critérios clínicos de alto risco de morte. E ele definia quais eram os critérios clínicos de alto risco de morte. 2 ou mais falências orgânicas. Por exemplo, o paciente teve falência respiratória, precisou ser entubado. Falência número 1. Teve queda de pressão arterial, precisou usar remédio para suspender a pressão arterial, como, por exemplo, a noradrenalina. Então, eu tenho 2 órgãos em falência. Esse paciente é classificado como alto risco de óbito. Então, estava indicado nesse caso. Então, o protocolo da época dizia ou uma coisa, que era o APACHE 25 para cima, ou, a palavra não era E, a palavra colocada lá era ou, alto risco de morte, definida por 2 falências ou mais de órgãos. E, por fim, a questão do nexo de causalidade, né? Portanto, se o senhor afirma que o tipo de neoplasia que ele tinha não era intracraniana, né? O medicamento, então, portanto, não tinha o efeito alegado na inicial de possível hemorragia intracraniana, né? Nessas condições, a morte do paciente decorreu da utilização de um medicamento que, segundo o perito, foi placebo ou foi desnecessário, ou a morte dele teve outras causas que não foi essa? Nexo de causalidade entre o que foi a medicação e o tratamento com o efeito morte? Não, de forma nenhuma. Não teve nenhuma correlação entre o medicamento administrado e o óbito do paciente. O óbito dele decorreu exatamente da infecção que ele tinha, complicação da infecção que ele tinha. E, por fim, há pacientes que chegaram a utilizar o Xigris, que é o nome comercial dessa medicação, e tiveram resultados positivos, por exemplo, de fortalecimento de sistema imunológico e saída do quadro de sepse grave, como acontecia no caso? Sim, vários. A gente já tinha acumulado uma experiência boa com o uso do medicamento, com resultados muito bons, né? E o que nos dava mais segurança de indicar caso os critérios todos estivessem adequadamente preenchidos, que era o caso do paciente. Eu volto a dizer, só para... Enfim, já disse, mas ficar claro isso. A gente tinha um protocolo bem restrito, né, bem formal, bem sistematizado de aplicação.
Ou seja, isso não era uma decisão médica, vou fazer. Não, a gente seguia todos os passos ali para decidir sobre isso. Obrigada. Doutor, tem perguntas? O senhor pode declinar no microfone que não tem? Não, sem perguntas. Só uma última. Pois não. Esse remédio, posteriormente, ele teve uma recomendação da Anvisa de que não produziria os efeitos que propalava produzir? O senhor sabe dizer a respeito? Ele posteriormente foi retirado do mercado pela própria indústria farmacêutica que o produzia. Pelo seguinte, existe uma recomendação do FDA, né, que é o Federal Drug Administration, né, agência que regula, seria a nossa equiparando com a nossa Anvisa, que regula o uso de medicamentos e materiais nos Estados Unidos, que para que um medicamento continuasse sendo usado, você teria que ter pelo menos 2 estudos científicos comprovando a sua eficácia. O que aconteceu? Talvez eu tome 2 ou 3 minutinhos a mais, mas eu acho que o contexto é importante. Quando esse medicamento fez o seu primeiro estudo e produziu efeitos muito positivos, o FDA o colocou logo no mercado sem o segundo estudo, que é a recomendação dele, porque os benefícios foram muito grandes. Ele conseguiu reduzir efetivamente e consistentemente a taxa de mortalidade dos pacientes. Então, isso é uma conduta normal do FDA, ou seja, toda vez que eu tenho um medicamento ou um produto novo que efetivamente consegue melhorar a sobrevida, diminuir a mortalidade, ele coloca logo em mercado. Né? Assim, ele sente que, se ele segurar isso, ele está impedindo que os pacientes se beneficiem de alguma coisa muito boa. Então, ele autorizou, mas, ao mesmo tempo, recomendou para o laboratório. Olha, a gente vai liberar porque os resultados foram muito positivos, mas nós queremos, como nossa lei determina, um segundo estudo para isso. E assim foi feito. Foi liberado no mercado, no mundo todo mundo usava, e, ao mesmo tempo, em paralelo, correu o segundo estudo. O segundo estudo demonstrou que o medicamento não fazia muita diferença, ou seja, não produzia nenhum malefício, ou seja, não havia maior índice de mortalidade ou de complicações com o medicamento, mas também não salvava tantas vidas quanto se pensou no primeiro estudo. Então, mediante o resultado do segundo estudo, o próprio laboratório teve a iniciativa de retirar do mercado, dizendo, olha, os primeiros resultados que foram tão promissores não se confirmaram no segundo, ok, então vamos tirar isso do mercado. O senhor sabe precisar quando foi isso retirado? Doutora, uma boa pergunta, eu não me lembro, mas se eu não estou enganado, mas eu não tenho como afirmar, isso foi em 2012, mais ou menos. 2012, 2013. Tá, obrigado. Pode ser.